Aí pessoal, aqui mais uma vez com o Livro dos Espíritos. Eu dei uma paradinha com os nossos estudos, porque eu não estava bem, e eu vou trazer de volta aqui os nossos estudos de O Livro dos Espíritos. Eu vou lembrar que o meu conhecimento é limitado, a minha interpretação pode estar equivocada em algum ponto, mas eu quero tentar ser fiel o máximo possível ao que eu entendi e ao que deve ser entendido sobre as perguntas que estão relacionadas aqui no Livro dos Espíritos. A primeira obra codificada por Allan Kardec, né? Lembrar, gente, que Kardec teve um papel fundamental na divulgação e no trabalho espírita. Muita gente fala a questão de as pessoas chamarem o espiritismo de kardecismo, né? De certa forma, guardadas determinadas proporções, uma boa parte do trabalho realizado na obra codificada foi realizado por Kardec. Não é injusto chamar então o espiritismo de kardecismo. No entanto, a gente fala espiritismo porque ele colocou isso no Livro dos Espíritos, que a doutrina teria que se chamar espiritismo. Então, a respeito a ele por ter feito essa colocação, eu evito chamar o espiritismo de kardecismo, mas não tem nada demais, viu, gente? Ele pode muito bem ser colocado na nossa doutrina como kardecismo, porque se não fosse Kardec não teria sido codificada a obra, não teria sido feito todo esse trabalho, né, de escolha das perguntas, né, o trabalho manual, o trabalho intelectual de Kardec, que desponta de forma excelente no Livro dos Espíritos. Qual que é a pergunta de hoje? A pergunta 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Vamos voltar ao tempo de Kardec, gente, para a gente poder entender essa pergunta aqui. Ao tempo de Kardec, existia pessoas que acreditavam que a alma teria assim, era dividida em várias partes. Por exemplo, o meu dedo tinha uma alma, o dedão tinha outra, os meus olhos tinham outra. Entenderam, gente? Hoje eu acredito que não tem ninguém mais que pensa isso, né? Nós entendemos a alma hoje da forma mais moderna, né? Inclusive trazida pelo Livro dos Espíritos também. E a alma é o espírito encarnado, né? Então os espíritos respondendo, disse então para Kardec: isso depende ainda do sentido que se dê à palavra alma. Gente, sempre essa questão de palavras, essa questão da língua, né, da dificuldade. Então quando você diz não para determinada ideia, às vezes aquela ideia está atrelada a determinado fato, né, e a gente ao dizer não para aquela ideia positivamente, talvez estejamos exagerando. Nesse caso aqui, os espíritos nem acharam tão esdrúxula, né? Esquisita a questão do corpo ter várias almas, uma para cada músculo, por exemplo, porque eles já sabiam da questão da linguagem, né? Da linguagem humana. Isso depende, isso depende ainda do sentido que se dê a palavra alma. Entendida como fluido vital é razoável, porém se entende a alma como o espírito encarnado. Então, se for entender a alma assim como o espírito encarnado, essa ideia da alma estar subdividida, ela é errada, né? Dissemos que o espírito é indivisível e transmite movimento aos órgãos por meio do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Vocês já viram, por exemplo, um homem pilotando uma colhedeira, né? De dentro ali da cabine, ele movimenta ali os equipamentos eletrônicos, né? E hoje é quase tudo automatizado pela questão da modernidade. E ali aquele veículo funciona, aquela boca da colhedeira para colher o grão, e os demais equipamentos dela vão funcionar para colher e guardar aquele grão. Cada parte, a roda cumprindo uma função, a boca, né, colhendo aquelas pás, aquele equipamento, aquelas correias, cumprindo funções diferentes e colhendo.
Mas quem pensa em tudo isso, sem estar naquelas coisas, mas estar na direção, é o piloto, né? É o motorista, né? O motorista da colhedeira. É da mesma forma o espírito dirigindo o corpo. Dirige os braços, os dedos, as pernas, mas não está nos braços, nas pernas. O que está ali é a parte energética, o fluido vital, né? Ou o fluido intermediário que vai fazer movimentar. O espírito dá a ordem, a corrente nervosa vai lá na onde está o equipamento, né, as pernas e tal, e faz elas andarem, por exemplo. Então o espírito não se divide. Enfim, aquela dúvida que se tinha naquela época foi sanada, então, aqui nesta pergunta de Allan Kardec. Beleza, pessoal? Essa aí é a pergunta de número 140. Se você tem alguma dúvida e não ficou claro em algum ponto o que eu disse aqui, ou se eu errei alguma coisa, podem também falar aí nos comentários aí do vídeo. Entenderam? E aí, por fim, gente, tem aqui mais uma consideração que nós vamos ver aqui, ó. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Alguns espíritos deram essa definição também para Kardec, né? Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Aí, gente, muitas vezes a gente pensa que os espíritos, que eles são todos sábios por serem espíritos, que eles sabem tudo por serem espíritos. Mas às vezes alguns deles sabem menos que a gente. São seres humanos que desencarnaram. O que aprenderam aqui, o que aprenderam na espiritualidade, às vezes não basta para que eles tenham determinados conhecimentos. Então, tomar cuidado com esse negócio de acreditar nos espíritos, tudo que eles falam, que muitas vezes eles são também pessoas ainda mais atrasadas ou que têm mais dificuldade intelectual ou de entendimento do que nós, né? Agora que existam aqueles que são sublimes, mas a maioria dos que estão na nossa faixa vibratória são mais ou menos iguais a nós. Kardec então termina aí explicando. A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles, e mais abundantemente naqueles que são centros ou sede dos movimentos. Mas essa explicação não se aplica quando se considera a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa quando ocorre a morte. Então nós deixamos o corpo, nossa alma, e deixando o corpo se torna espírito errante, né? Vamos para o plano espiritual. O corpo, então, não tendo mais quem o dirige, ele morre. Enfim, em resumo, é isso que acontece. Obrigado, que Deus abençoe, ilumine a todos.